meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos mais uma vez a este canal que vem trazer luz através da palavra de Deus para você e para a sua família. Quero agradecer a você que tem acompanhado meus vídeos, você que é novo aqui no canal, se você puder se inscreva no canal, não se esqueça também de ativar o sininho das notificações para você ser sempre avisado quando a gente colocar um novo vídeo aqui nesse canal. Deixa também o seu like se você gostar desse vídeo, que é muito importante. Deixa seu comentário, a sua sugestão. E se você puder, compartilha também esse vídeo para que mais vidas possam ser alcançadas e tocadas pelo poder da palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui com a nossa videoaula número 10 do nosso trimestre da Igreja Eleita. Bora para a nossa aula. Lição número 10. A intercessão pelos Efésios. É a lição número 10 desse trimestre maravilhoso que estamos aprendendo. O texto áureo que vamos usar como base para este estudo se encontra na carta aos Efésios, no capítulo 3, versículo 14 e 15, que diz assim: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A verdade prática para a nossa vida diz o seguinte: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Essa temática vai falar sobre a intercessão de Paulo pelos Efésios, baseado no capítulo 3. Ou seja, o tema da nossa lição de hoje é refletir sobre oração. Esse tema importantíssimo da doutrina do cristianismo que precisamos cada vez mais aprender e colocar em prática na nossa vida. A leitura bíblica em classe, que você pode usar como base total para esse estudo, está na carta aos Efésios, do capítulo 3, do versículo 14 ao 21. A nossa aula vai reger em cima deste capítulo. Após revelar o mistério oculto e todas suas dádivas, apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessora do apóstolo é o tema desta lição. O nosso tema aqui é refletir sobre a oração. A Bíblia está repleta de textos que falam sobre a oração. O que dizer de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, que vai dizer assim: Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Outro texto clássico do nosso coração que gostamos muito está na segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15, que diz que se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos altos dos céus, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Outro texto que gosto muito está nessa mesma carta aos Efésios que estamos estudando aqui nesse trimestre, que está no capítulo 6, no versículo 18, que diz assim: Orando em todo tempo, em toda súplica no Espírito, vigiando nisso e perseverando em oração e súplica por todos os santos. A exortação da oração é real nas Escrituras. O Senhor Jesus orava e deixou esse grande ensino para mim e para você. E o principal objetivo, já quero antecipar aqui, da oração: Jesus pode nos conceder bênçãos através da oração? Pode. Pode abrir portas? Pode. Pode nos curar? Pode. Pode fazer infindáveis coisas, como vamos aprender aqui. Pode fazer além daquilo que pensamos ou pedimos. Mas o principal objetivo da oração é criar relacionamento com Deus. Vamos aprender aqui no primeiro tópico sobre isso. O principal objetivo da oração é criar relacionamento com o Pai. Por isso, a importância da intercessão de Paulo pelos Efésios. A importância que eu tenho que ter na minha intercessão por você e por esse país. E a importância que você tem que fazer aí também na sua oração por você, pela sua família e por todo esse globo terrestre. A importância da oração para nos aproximarmos cada vez mais do nosso Deus. Primeiro tópico. Essa lição ela vai reger em 3 tópicos. Geralmente as lições, as temáticas da escola bíblica dominical regem em 3 tópicos. Algumas vezes em 2, algumas vezes em 4, mas na maioria das vezes são em 3 tópicos separados. O primeiro tópico, que tem por nome Corroborados com o Poder do Espírito.
O apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Olha o que diz no versículo 16 e 17 da carta aos Efésios: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Paulo começa ali na sua oração pedindo ao Senhor para que o poder do Espírito Santo venha corroborar na vida do povo e que venha habitar Cristo na vida dos seus irmãos. Primeiro subtópico: as riquezas da sua glória. Paulo apresenta sua oração confiado nas riquezas de sua glória, a de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça. Então Paulo inicia a sua oração colocando todo o crédito nas riquezas da glória de Deus, porque Paulo sabe que o Senhor é infindável em riquezas e glória. O nosso Senhor é ilimitado quando o assunto é nos abençoar. Então Paulo começa essa oração fazendo menção, ele sabe que o Senhor tem bênçãos infinitas para a vida dele e para a vida daqueles a qual ele está orando. Assim é na minha oração, assim é na sua oração. Precisamos se achegar ao trono da graça com confiança, sabendo que estamos pedindo a um Deus que é riquíssimo, que é infinitamente rico em glória e em poder. O que significa que ele é possuidor de todas as glórias e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com o poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Então não teria melhor maneira de Paulo começar essa oração reconhecendo as riquezas da glória do nosso Senhor. Segundo subtópico: fortalecidos com o poder, que é o que ele pede também nessa oração. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu Espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Ou seja, orar não significa que eu não tenho Deus na minha vida. Paulo não pede para que o Espírito fortaleça em poder porque faltava poder. Não, é que para de forma contínua esse poder seja revigorado. Afinal, somos seres humanos, somos limitados, passamos lutas, passamos aflições e precisamos ser fortalecidos com a força do poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. A Bíblia diz que o Espírito intercede por gemidos inexprimíveis. E é por isso que Paulo, sabendo disso, Paulo vai orar e rogar e pedir em sua oração: Senhor, fortaleça com poder os meus irmãos. E é assim que eu tenho que orar. E é assim que você tem que orar. É assim que eu tenho que interceder por mim, pela minha família e pelos meus amigos. E é assim que você tem que interceder também pela sua família, pelos seus amigos e por essa nação, pedindo que o Senhor venha fortalecer com o poder pelo Espírito Santo. Vamos ler na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, no versículo 13, que o apóstolo Paulo tem a nos dizer. Diz assim a palavra de Deus: vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Ou seja, estais firmes na fé, vigiai, fortalecei-vos como? Através da oração. Por isso que Paulo pede pela oração pelos Efésios. Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, conforme está em João 14,16. A única força que mantém o crente estar firme é o Espírito Santo. Nós temos que ter ciência da nossa limitação, da nossa vulnerabilidade, das nossas fraquezas, para que possamos ser cada vez mais fortalecidos pelo Espírito Santo. Podemos ser bons em algumas coisas, podemos ser fortes em algumas coisas, mas sabemos que somos vulneráveis, que somos frágeis. E somente o Espírito Santo pode me fortalecer e fortalecer a sua vida. Sabendo disso, Paulo vai orar.
É por isso que nas nossas orações precisamos pedir ao nosso Senhor: Senhor, fortalece o irmão João. Senhor, fortalece a irmã Maria. Senhor, fortalece aquela irmã, aquele irmão. Senhor, me fortalece, porque através da oração, do contato direto com o Senhor, como diz o hino da harpa, guarda o contato. É através desse contato que o Senhor vai nos fortalecendo. Glória a Deus e aleluia. Que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e compreender as coisas espirituais. Quem vai fazer eu compreender essas coisas espirituais é o poder do Espírito Santo. É Ele que vai me dar força para lutar contra o pecado. É Ele que vai me dar força para afastar das práticas que não agradam a Deus. É o Espírito Santo. Por isso que nas nossas orações precisamos fazer como o apóstolo Paulo: interceder para que o Senhor nos fortaleça pelo poder do Espírito. Terceiro tópico: habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, o que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego é katoikein, significa habitação permanente em oposição à habitação temporária. Então, essa habitação que Paulo pede é uma habitação permanente. E isso nos faz pensar. Então, significa que quando eu estou pecando ou errando, significa que essa habitação é temporária? Não, nem sempre é assim. A questão da habitação contínua que o apóstolo Paulo pede, para que Cristo habite de forma contínua na minha vida e na sua vida, não é uma questão de nunca mais errar, não é uma questão de nunca mais pecar. A questão é a seguinte: quando Cristo está habitando de forma contínua na minha vida, eu estou sempre tendo consciência dos meus atos. Ele sempre ativa a minha consciência. Então, quando eu erro, eu tenho que saber que preciso pedir perdão, porque Ele habita de forma contínua. Eu preciso saber que preciso orar continuamente, porque Ele está habitando aqui. Então, a exortação, Paulo pedindo em oração para que Cristo habite, porque ele sabe que somente uma habitação contínua de Cristo, aleluia, pode nos dar força para lutar contra o mal e também para permanecermos fiéis na sua presença. Em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, o apóstolo Paulo diz, esse texto que costumo usar muito, ele diz: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ou habita em mim, e a vida que eu vivo na carne agora eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por si mesmo por mim. Então é necessário ter em mente essa habitação contínua e não temporária, porque aí pode ter sérios problemas. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Uma vez Cristo habitando continuamente na minha vida e na sua vida que me vê e me escuta aí, Cristo vai nos equilibrando, Cristo vai nos ajudando, Cristo vai nos moldando, nos forjando, nos transformando pela habitação permanente na nossa vida. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Mateus 16, versículo 18. Sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Olha o que a Bíblia diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, garantia do Senhor que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas que igreja? A igreja que está fundamentada na pedra. Quem é a pedra? A pedra é o nosso Senhor. Já aprendemos aqui sobre a pedra angular. Ele é a nossa pedra angular. Então, por isso que o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Ou seja, eu preciso orar e pedir para que o Senhor venha habitar de forma contínua na minha vida. É necessário e é de suma importância. Glória a Deus. E eu finalizo esse primeiro tópico dizendo: o poder e a presença de Cristo capacitam os salvos a prosseguirem vitoriosos na gloriosa jornada cristã. Está aí o primeiro tópico, mostrando de forma clara e evidente a importância principal da oração. Saber que Ele é rico em glória, de riquezas infindáveis no nosso Senhor.
saber que Ele nos fortalece e saber que Ele quer habitar na nossa vida por meio da oração. Então Paulo ora pedindo nesse sentido, para que o Senhor fortaleça e habite na vida daquelas pessoas. Assim nós precisamos usar a nossa oração com esse objetivo glorioso em nossas vidas. Aleluia. Segundo tópico, arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Mas para exercitar o amor de Deus, eu preciso ter comunhão com o Deus do amor. Eu preciso ter relacionamento com o Deus do amor. Eu preciso orar ao Deus do amor, que é o nosso objetivo aqui nesse segundo tópico. A necessidade da igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. Então Paulo vê essa necessidade. Paulo vê a necessidade da igreja de Éfeso. Então por isso que ele pede na sua oração, conforme está no versículo 17, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Um grande pregador, ele chegou a dizer que o amor é o uniforme de Cristo. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Primeiro subtópico, amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, conforme está em 1 João, capítulo 4, versículo 8. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei e dos profetas, o sinal dos discípulos de Cristo, a prova de filiação com Deus, e deve ser expresso por meio de atitudes concretas, conforme está na primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 17. Vamos fazer a leitura desse texto. Primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 17, que diz assim: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Uma pergunta que nós mesmos podemos receber. Ou seja, o amor cristão é um amor prático, muito mais prático do que teórico. É certo que eu preciso compreender, no meu limite, o que é o amor bíblico, mas eu preciso externar em prática, conforme está nesse texto da primeira carta de João, capítulo 3, versículo 17. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. O texto áureo da Bíblia que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Na primeira carta de João, no capítulo 3, ainda no versículo anterior a esse que a gente leu, o versículo 16 diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós temos que dar a nossa pelos nossos irmãos. A virtude do amor precisa ser uma característica do cristão. Precisa estar arraigado. Por isso que Paulo pede na sua oração para que estejais arraigados como uma planta, fundados como um edifício em amor. Uma vida cristã sem amor é uma vida superficial. Uma vida cristã sem amor é como se estivesse andando à vista, é como se estivesse andando apenas por aparência e não por amor. É necessário praticar o amor cristão, é necessário exercitar o amor cristão. Sabendo disso, Paulo ora e pede para que o Senhor dê amor para aquelas vidas. E assim nós precisamos fazer, exercitar o amor cristão. Na carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele vem ali falando sobre o amor e ele chega a dizer que se eu falasse todas as línguas dos homens, se eu falasse a língua dos anjos e não tiver amor, eu nada serei como o bronze que ecoa, como o sino que tine. Ele vem dizer que se eu doar todos os meus dinheiros, se eu me queimar em praça pública e não tiver amor, nada serei. Então o amor é a mensagem central do Evangelho. Sabendo disso, Paulo vai dobrar o joelho e vai orar. Sabendo disso, eu tenho que dobrar o meu joelho e orar. Eu tenho que dobrar o meu joelho e interceder pelos meus irmãos e por essa humanidade, porque somente o Senhor pode nos dar esse amor. Glória a Deus, é uma virtude cristã o amor, então precisa exercitar esse amor. O que dizer do bom samaritano, quando Jesus vem contando aquela história e diz que um levita passou
e o sacerdote passou, e cada um tinha suas tarefas, um ia cantar, né? Um ia fazer, tem até um louvor muito famoso, que ilustra muito bem isso no clipe. Passa o levita, e ele está com o instrumento, ele não podia parar, passa o sacerdote, estava atrasado para o culto, mas o bom samaritano vem, o bom samaritano para e faz ali o que tinha que fazer, ajuda aquele homem. E que o Senhor venha despertar o bom samaritano que há em mim, o bom samaritano que há em você. Afinal, precisamos estar arraigados em amor. Afinal, pessoas podem estar ali, na nossa frente, precisando de mim e precisando de você. Que nós não venhamos a fazer como o levita, nem como sacerdote, mas que venhamos a fazer como bom samaritano. Mas só vamos fazer se estivermos fundados em amor. Glória a Deus. Segundo subtópico, arraigados e fundados em amor, que é essa expressão que Paulo usou nesse versículo. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. Preciso compreender para praticar, mas uma vez compreendido, precisa ser praticado. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor a vida cristã não tem sustentação alguma, conforme a gente já falou aqui. Ele dá até a referência, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao 3. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo entendimento e indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Se o amor de Deus excede, como que eu vou conhecer? Cristo, conhecendo a mim, conhecendo a você, ele vai nos dar um nível de entendimento desse amor. Mas nós temos que ter em mente que esse amor, ele sempre vai exceder o meu entendimento humano e o seu entendimento humano. Por isso que Paulo, sabendo disso, ele vai orar e pedir para que o Senhor venha firmar a vida ali dos seus irmãos, arraigadas em amor e fundamentadas em amor. O que dizer lá no Evangelho de João, no capítulo 11, quando Jesus ali se relaciona com Marta, com Maria e com o próprio Lázaro, quando ele vai ali para a ressurreição de Lázaro, essa história bem conhecida da Bíblia Sagrada. Ali nós vemos o Senhor conversando com Marta, com Maria, até chegar o momento de ressuscitar Lázaro. E ali, acredito no versículo 35, se não me falha a memória, tem um texto que me chama muita atenção que diz: Jesus chorou. E alguns interpretam esse texto e vão dizer que Jesus chorou porque ele era 100% homem e 100% Deus. Outros vão dizer que Jesus chorou porque quando ele olha aquele cenário, ele vê, né, e se compadece de muita compaixão e vê o que o pecado fez com a humanidade. A tristeza que o pecado trouxe à humanidade. Mas com muito amor e muita compaixão, ele manda Lázaro sair para fora. E Lázaro ressurge. Mas eu sei, nós bem sabemos que Lázaro ressuscitou. E muitos dos que estavam ali creram no nome de Jesus. Mas nós também sabemos que Lázaro já morreu. Então, qual o principal propósito de Jesus ressuscitar Lázaro? Um dos propósitos era para que aquelas pessoas vissem o milagre, vissem Jesus atuando. Né? Bem sabemos que já fazia 4 dias, e havia uma cultura, na cultura judaica tinha essa questão ali de esperar até o 4º dia, tal, para ver se a pessoa realmente tinha morrido. E Jesus quebra todos aqueles paradigmas que envolvia aquele cenário. Mas também serve para ilustrar a mim e a você, que com muito amor o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, oh glória. E assim como Lázaro ressuscitou, claro, ressuscitou e depois morreu, mas nós também ressuscitaremos, porque a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Então, o Senhor que amou Lázaro, que amou Marta, que amou Maria, também me ama e também te ama de uma maneira imensurável. Oh glória a Deus! Terceiro subtópico, a intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim ele acrescenta esse pedido à oração, para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então, se eu estou com um problema no tema do amor, se alguém está com um problema no tema do amor, é correr para os pés do Senhor Jesus, orar e pedir ao Senhor. Assim como Paulo explicou. Paulo sabia
que para o homem isso seria impossível. É impossível para o homem atingir essa meta. É somente por meio da oração que nós vamos ser arraigados e fundados no amor. É o relacionamento com Deus nessa oração que o Senhor vai aumentando e vai exercitando o amor no meu interior, e a compaixão e o amor vai crescendo no meu interior. Eu quero ler um texto aqui para usar como exemplo também dessa limitação humana. Olha lá, está em Marcos capítulo 9, versículo 24. Marcos capítulo 9, versículo 24, que diz assim. Vou ler o 23 e o 24. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então, esse contexto mostra a história de um homem que chega para Jesus e vem pedir para Jesus curar e ter compaixão, porque ele tem um filho que muitas das vezes tem lançado no fogo, né? Aqui diz assim o texto do versículo 22, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele pede para que Jesus ajude o seu filho, que desde a infância está ali, endemoniado com esses hábitos. E aí quando o Senhor fala que tudo é possível ao que crê, ele fala: olha, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. O que isso tem a ver com essa lição? Tudo. Aquele homem reconhece a sua limitação e sabe que somente o Senhor pode ajudá-lo na incredulidade dele. Sabendo da nossa limitação, sabendo da nossa dificuldade em amar o próximo, somente o Senhor, oh glória, pode me ajudar e pode te ajudar a exercitar o amor. Em Colossenses 3,13 vai dizer assim: suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tem queixa com o outro, assim como Cristo nos perdoou, assim façais vós também. Mas só vamos conseguir cumprir esse texto se orarmos e se achegarmos a Deus em oração e pedirmos, como o apóstolo Paulo pediu. Arraiga a nossa vida, né? Coloca a nossa vida arraigada e fundamentada no seu amor, meu Senhor. Que nós possamos fazer como esse homem, pedir ao Senhor, reconhecendo a nossa limitação. E eu caminho para o final do tópico, que diz assim: neste ponto, Paulo enfatiza a necessidade da total compreensão do amor de Deus e o crescimento espiritual dos crentes até alcançar a perfeição. Então é necessário estar arraigados e fundados em amor por meio da oração. Glória a Deus. Terceiro e último tópico: a bênção de Deus excede o pensamento humano, conforme está no versículo 20, que ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. A dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Olha que versículo de esperança para quando eu for orar e quando você for orar. Lembrar, ter sempre em mente que o Senhor é capaz de fazer, é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. O que é que você está pensando nesse momento? O que é que você está pedindo atualmente? Saiba que o meu Deus, o seu Deus, Ele é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Talvez a gente pense, mas ainda hoje no século 21? Sim, Hebreus 13:8 vai dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então esse Deus que é poderoso para fazer além daquilo que eu estou pedindo, daquilo que você está pedindo, Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Mas lembre-se, em Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, acredite e confie que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nosso Senhor quer galardoar, quer abençoar a nossa vida muito além daquilo que pedimos ou pensamos, ou glória. Então quando formos orar, vamos com isso em mente. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Se fosse usar uma trena para medir, uma trena você usa para medir alguma coisa, alguns espaços. Mas para medir a dimensão das bênçãos de Deus, não tem como medir. É infindável, não tem como medir a dimensão das bênçãos de Deus. Ela excede o pensamento humano. Nesse sentido,
Paulo declara que as coisas que se quer subir ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam, conforme está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9, que vai dizer: o olho não viu, o ouvido não ouviu, se quer subir ao coração do homem, são essas que Deus preparou para aqueles que o amam. Primeiro, carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Olha que maravilha! Quem sabe o que está preparado para mim e para você? Eu não sei, você não sabe. Mas o que nós precisamos saber é que excede o nosso entendimento. Oh glória! Nosso Deus é infinitamente poderoso para fazer muito além. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos, conforme está em Isaías 55, versículo 9. Vamos ler esse texto também de Isaías 55, versículo 9, que vai dizer assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia! Desse modo, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de mencionar. A grandeza do poder do nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações, conforme está no primeiro livro de Reis, no capítulo 3, do versículo 5 ao 14, que vai falar ali, fazer menção de Salomão, quando ele vai assumir o reino. Ele pede para Deus, ele olha para aquelas pessoas que ele vai governar e fala: Senhor, eu peço sabedoria. E o concluído do texto vai dizer que Deus fala assim: pediste bem, não pediste riquezas e não pediste para que matasse os teus inimigos, mas pediste sabedoria. E por causa que pediste sabedoria, eu vou te dar sabedoria. Mas o texto mostra que Deus não dá somente sabedoria a Salomão, dá sabedoria, mas abençoa também com as suas infindáveis riquezas a Salomão. Ou seja, Deus deu além do que Salomão pediu. E Salomão foi muito sábio, porque olhando para a vida do seu pai Davi, ele via que Davi era um guerreiro, era um homem de guerra, um homem que direcionava. Mas ele, apesar de admirar o seu pai, queria dirigir aquele povo de uma outra maneira, porque não era a sua característica. Então ali ele pediu sabedoria. E Deus deu além do que ele pediu. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, é o Deus de Salomão. Segundo subtópico, o convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor, Deus, detentor de tamanhas dádivas. Ou seja, Paulo finaliza aqui convidando a gente a adorar a Deus. Um Deus que nos fortalece, um Deus que habita na nossa vida, um Deus que nos dá amor, um Deus que dá bênçãos além do que pedimos ou pensamos. Só podemos terminar adorando Ele na beleza da sua santidade, reverenciando aquele que é poderoso para fazer além daquilo que eu peço e daquilo que você pede. É tempo de adorarmos ao Senhor. Oh glória a Deus! Terceiro e último subtópico, a glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Por isso, temos que sempre dar glória a Deus por tudo. Tudo que Deus faz na minha vida, a glória é para Ele. Se Deus abre a porta, a glória é para Ele. Se Deus me abençoa, a glória é para Ele. Se estava difícil e ficou bom, a glória é para Ele. Se estava bom e ficou difícil, a glória é para Ele. Se aconteceu uma bênção, fui presenteado, a glória é para Deus. Esse é um hábito cristão que precisa ser continuamente feito. Temos que sempre depositar a glória de tudo que acontece na nossa vida ao nosso Pai Celestial. Glória a Deus. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações e enfatiza seu pedido com a frase: para todo sempre. Somos apenas ferramenta na mão do oleiro. A glória é dele, ou seja, para todo sempre. Por que Paulo faz essa menção? Porque por mais bons que sejamos em alguma atividade, por melhor que você seja como um pregador ou com alguma profissão que você tenha, por melhor que você seja como orador ou como cantor, enfim, qual é o seu dom? Qual é o seu talento? Por melhor que ele seja, por mais excelente que você alcance, lembre-se como Paulo deixou aqui, a glória sempre é dele.
E para que Paulo deixa essa exortação? Porque o homem, se estudarmos a Bíblia em toda a sua história, o homem sempre fabricou e fabrica ídolos. Mas nós não podemos ter ídolos. Por melhor que sejamos, a glória sempre é do nosso Deus. Em Mateus, no capítulo 4, ali, na tentação de Jesus, ele disse para Satanás: vai-te, Satanás, porque está escrito, adorará somente a Deus e só a Ele servirá. A glória é toda Deus, é toda de Deus. Se eu estou ensinando aqui através dessa videoaula, a glória é dele. Se você está aí me ouvindo, está ensinando alguém também, está pregando, independente do que você tem feito de benefício nessa terra, saiba que a glória é toda do nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus! E eu finalizo esse tópico dizendo: as bênçãos espirituais são ilimitadas e estão disponíveis ao cristão, e somente o nome de Deus deve ser eternamente glorificado. E a conclusão: a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração. Primeiro, o fortalecimento do poder, conforme a gente aprendeu, através da oração. Segundo, a presença plena de Cristo, através da oração. Terceiro, o intenso exercício do amor de Deus, através da oração. E por último, o contínuo crescimento espiritual, até encontrar a perfeição, também através da oração, criando relacionamento. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o sempre. E aqui finalizamos mais uma videoaula, a qual falamos da oração. Eu finalizo essa videoaula usando um texto muito conhecido de Efésios, capítulo 6, versículo 18, que diz: orando em todo tempo, em toda súplica no Espírito, vigiando nisso com perseverança e oração e súplica, por todos os santos. Que nós continuemos, que eu continue orando por você e você orando por mim. Que nós continuamos orando uns pelos outros até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você gostou dessa videoaula, deixa seu like, deixa também seu comentário e eu te aguardo na nossa próxima videoaula, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe grandemente, ricamente e poderosamente. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.